Atendendo a pedidos, voltamos com a segunda parte da lista de celebridades do cinema que, em algum ponto de suas vidas, acabaram se perdendo em polêmicas, exibindo ao mundo um comportamento conturbado e completamente diferente do que estamos acostumados a ver nas telonas. O ator e diretor Mel Gibson, esse brilhante astro do cinema mundial, é dono de grandes sucessos e vencedor de 2 Oscars, melhor filme e melhor diretor pelo ótimo filme Coração Valente. Considerado um dos principais rostos dos grandes filmes de ação produzidos nos anos 80 e 90, Gibson teve seu primeiro papel de destaque na famosa franquia Mad Max. Sua aparência física, considerada uma mistura de Clark Gable e Humphrey Bogart, no início de sua carreira, foi responsável pela escalação do ator para as franquias que se tornariam um grande sucesso de público, sendo uma das maiores, além da já citada Mad Max, a série de filmes Máquina Mortífera, 4 filmes ao longo de 11 anos. Entretanto, o astro de ação soma diversas polêmicas em sua vida. Violência doméstica, homofobia e antissemitismo estão entre as acusações contra ele ao longo da carreira, o que o tornou uma persona non grata de uns anos para cá. Em 2006, Gibson foi preso em Malibu após ser pego pela polícia dirigindo embriagado e em alta velocidade. Segundo os policiais locais, o ator proferiu diversos comentários antissemitas no ato da prisão, o que se tornou um dos maiores escândalos de sua carreira. Ele foi solto após pagar uma fiança de $5.000. No entanto, meses mais tarde, ele foi internado em uma clínica de reabilitação para tratar o alcoolismo. Em 2010, Oksana Grigorieva, ex-mulher do ator, prestou queixa de violência doméstica contra ele, afirmando que Gibson a teria agredido fisicamente com tapas enquanto ela segurava a filha do casal no colo. Segundo ela, o ator bateu em sua cabeça e a agressão também machucou a criança. Ele confessou a violência e 1 ano depois foi condenado a 3 anos de condicional, mas em 2014 o caso acabou sendo arquivado. No ano passado foi divulgado o primeiro trailer oficial de Fat Man, novo filme do ator no qual ele vive um Papai Noel em crise com a carreira. Logo após o anúncio, diversos usuários do Twitter relembraram as polêmicas de Gibson e criticaram o fato de ele viver um personagem infantil nas telas, e pontuavam o fato de ele voltar a Hollywood como se nada tivesse acontecido. Musa dos anos 90, ela já havia feito filmes antes, mas o sucesso veio mesmo com Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, de 1988, de Tim Burton, quando Winona tinha 17 anos. Aliás, foi novamente uma parceria com o diretor que a atriz deslanchou de vez. Edward Mãos de Tesoura, de 1991, marcou tanto a carreira como a vida pessoal de Winona, uma vez que contracenou com seu namorado da época, Johnny Depp, com quem ficou por 4 anos e meio, em um dos romances mais comentados pela mídia de celebridades internacional. Marcada pelo sucesso, requisitada por diversos diretores, cercada por amizades e romances com outros famosos, tudo mudou quando as polêmicas começaram. Em 2001, Winona Ryder virou manchete e não foi pelo trabalho como atriz. Ela foi detida furtando uma loja em Los Angeles, para a qual teria dado um prejuízo de cerca de $5.500. Flagrada pelas câmeras de segurança, ela estava pegando bolsas do estabelecimento. No mesmo dia em que o caso de cleptomania veio a público, Winona também foi pega sob posse de medicação sem receita. Ela, inclusive, associou os surtos de cleptomania ao uso de fortes medicamentos que estava tomando. Na época, a atriz havia quebrado o braço e fazia uso de analgésicos. No ano seguinte, depois de um julgamento de 6 dias, a atriz foi considerada culpada por furto e vandalismo. A defesa argumentou que havia uma conspiração por parte dos seguranças da loja, mas não adiantou, e o veredito foi transmitido ao vivo pela televisão dos Estados Unidos. As acusações de posse de drogas, no entanto, foram retiradas, uma vez que o médico da atriz assegurou que havia entregado a ela os remédios sem as devidas receitas. Por fim, Winona cumpriu 480 horas de serviço comunitário e 2 anos de pena em liberdade condicional. Foi com a série Stranger Things da Netflix
que estreou a primeira temporada em julho de 2016, que a atriz teve a oportunidade de ressurgir diante dos holofotes por conta de seu talento para a atuação, fazendo um papel justamente de uma mulher da sua idade. A série, que já conta com 4 temporadas e uma 5ª em processo de produção, definitivamente deu um novo fôlego à sua vida e carreira. A interpretação de Charlie Sheen em Top Gun, Ases Muito Loucos, filme americano de 1991 e paródia de Top Gun, Ases Indomáveis, protagonizada por Tom Cruise, foi o longa-metragem responsável por tornar Sheen muito conhecido do público brasileiro. Charlie começou sua carreira artística muito jovem, no clássico filme dos anos 80, Red Dawn. Seu primeiro protagonista foi o soldado Chris Taylor em Platoon, de 1986, vencedor do Oscar de melhor filme. Nos anos 90, o ator esteve envolvido em seu primeiro escândalo. Sua então namorada, Kelly Preston, foi atingida acidentalmente pela arma do ator e o relacionamento acabou. Em 1995, ele se casou com a modelo Donna Pillow. A união durou apenas 6 meses. O fim precoce foi por conta do excesso de álcool e drogas consumido por Charlie Sheen. Foi preso e quase morreu de overdose. Após 2 temporadas do seriado Spin City, em 2000 e 2001, Charlie foi chamado para protagonizar o sucesso Two and a Half Men, ou 2 Homens e Meio aqui no Brasil, no qual ficou durante 8 temporadas e foi detentor de um dos maiores salários da história, $2 milhões por episódio. Na série, o ator interpretava uma paródia de si mesmo, Charlie Harper, um solteirão mulherengo, beberrão e mau caráter, que era obrigado a abrigar o irmão e o sobrinho em casa. O papel lhe trouxe de volta ao estrelato, rendendo diversos prêmios e indicações. Em 2006, o ator teve mais um fim de casamento tumultuado. Sua mulher, a atriz Denise Richards, o acusou de ser violento. Charlie Sheen é conhecido como um dos atores mais polêmicos de Hollywood, por conta de envolvimento em diversos escândalos com drogas, prostitutas e brigas domésticas, chegando a ser preso e internado várias vezes. Nos últimos anos, Charlie Sheen parece ter adotado uma vida mais tranquila, especialmente após seu diagnóstico de HIV. Aos 56 anos de idade, ele nunca escondeu seu vício em drogas, bebidas e mulheres na década passada. Nos últimos anos, no entanto, não fez trabalhos na TV ou no cinema, dedicando seu tempo a cuidar da própria saúde. Nascida em Nova York, nos Estados Unidos, Lindsay D. Lohan começou sua carreira ainda na infância, fazendo trabalhos como modelo e estrelando comerciais de televisão. E logo ela ganhou uma chance no cinema, quando, aos 12 anos, protagonizou o icônico filme Operação Cupido, no qual dava vida às gêmeas Halle e Annie Parker. Como consequência do sucesso do filme, ela assinou um contrato com a Disney e participou de mais algumas produções da empresa, mas foi em 2003 que ganhou ainda mais notoriedade com o longa Sexta-feira Muito Louca, protagonizando ao lado de Jamie Lee Curtis. O filme faz parte de uma leva de outras produções de comédia teen, das quais Lindsay se tornou um dos principais nomes. Um exemplo disso é Meninas Malvadas, lançado em 2004, que se tornou um dos grandes sucessos da carreira de Lohan e uma das principais obras do cinema no ano 2000, marcando a adolescência de uma geração. Depois do longa, Lilo, como é carinhosamente conhecida, ainda estrelou Confissões de uma Adolescente em Crise, de 2004, Herbie, Meu Fusca Turbinado, de 2005, Sorte no Amor, de 2006, e Ela é a Poderosa, de 2007. Rica, bonita e ficando cada dia mais famosa. Foi a partir de então que Lindsay começou a se perder. Durante os anos de 2007 e 2013, Lohan se envolveu em diversos problemas com a justiça devido ao consumo excessivo de drogas, agressão, roubo e direção sob efeito de álcool. Tudo isso culminou em algumas prisões, o uso de tornozeleira eletrônica, prestação de serviços comunitários e a passagem por 6 clínicas de reabilitação. Toda essa reviravolta não passou despercebida.
uma vez que a imprensa sensacionalista cobriu todos os passos errados da atriz, publicando com detalhes todas as suas falhas. Atordoada, Lindsay viu sua carreira desandar e decidiu se mudar para Dubai em 2014, nos Emirados Árabes, onde viveu por cerca de 6 anos. Isso fez com que ela se afastasse ainda mais de Hollywood e conseguisse retomar o controle de sua vida. Em entrevista à imprensa, ela disse que esta era a sua intenção, se afastar dos holofotes. Vale ressaltar que antes de partir para Dubai, Lindsay Lohan participou do longa Todo Mundo em Pânico 5, da famosa franquia que faz uma sátira aos principais filmes de terror. Na produção, ela interpreta a si mesma, parodiando a sua má fama. Agora, com 36 anos, a atriz parece realmente focada em voltar a trabalhar na indústria do audiovisual. Em 2019, ela participou do filme Among the Shadows e agora, em 2022, protagonizou a comédia romântica Uma Quedinha de Natal, da Netflix. Além desse filme, fará mais 2 com a gigante do streaming, o que permitirá que os fãs possam vê-la com mais frequência nas produções da plataforma. Uma das maiores estrelas da década de 80, Melanie Griffith, vem de uma família de atores. Sua mãe é a lendária atriz Tippi Hedren, a estrela de Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. E Melanie é mãe da atriz Dakota Johnson, estrela de 50 Tons de Cinza. A atriz destacou-se na década de 70 fazendo papéis de ninfetas sensuais, tendo inclusive aparecido nua em Um Lance no Escuro, Hang Gang, de 77, e Joyride, do mesmo ano. Responsável por papéis marcantes em filmes como Uma Estranha Entre Nós e O Preço da Traição, Melanie teve que passar por um tratamento em 1988 para combater o vício em analgésicos e álcool. Durante esse período, ela estava envolvida com as gravações do longa Uma Secretária de Futuro. Nos anos 2000, a atriz teve que voltar para a reabilitação 2 vezes pelo abuso de substâncias entorpecentes. Ao longo desse período, Griffith tentou emplacar novos sucessos e algumas participações em série de TV, mas nenhuma conseguiu lançar sua carreira novamente. Desde 2017, quando fez o filme Artista do Desastre, a atriz não esteve mais em nenhuma produção. Famoso astro de Esqueceram de Mim, filme clássico de 1990, o terceiro filme de maior bilheteria até aquele momento, depois de ET e Star Wars. E antes de ser uma estrela do cinema, Macaulay Culkin dividia um quarto com os 6 irmãos. Depois de ganhar o equivalente a 200 milhões de reais em 5 anos, seu pai ainda o obrigava a dormir no sofá de sua própria mansão, para que a fama não lhe subisse a cabeça. A maior estrela infantil da história de Hollywood, ao lado de Shirley Temple, se emancipou legalmente dos pais aos 14 anos e nomeou seu contador como responsável legal, e depois disso não voltou a falar com o pai. Atuou em filmes de sucesso de bilheteria, como Meu Primeiro Amor, de 91, pelo qual se tornou o primeiro menino a receber $1 milhão por um filme. Viveu as aventuras de seus livros favoritos no filme Page Master, O Mestre da Fantasia, de 94, e teve um McDonald's em casa e Claudia Schiffer como personal trainer no filme Riquinho, de 94. E também houve O Anjo Malvado, de 93, um thriller psicológico que destoa entre tantas comédias para toda a família. Esqueceram de Mim, parte 2, Perdido em Nova York, pelo qual o ator recebeu o equivalente a 20 milhões de reais. O filme triunfou e reforçou o apelo comercial do prodígio infantil. Depois disso, o ator chutou o pau da barraca literalmente. Conseguiu que um juiz proibisse seus pais de terem acesso à sua fortuna, comunicou que não voltaria a fazer filmes e começou a torrar suas economias em caprichos, como um conjunto de fraque, cartola e monóculo. Comprou um apartamento de 465 metros quadrados em Greenwich Village, em Nova York, onde se refugiou e dedicava dias inteiros ao que mais gostava de fazer antes da fama: assistir a disputa de luta livre e andar de skate. Aos 17 anos, casou-se com a atriz Rachel Miner, de quem se divorciaria 2 anos depois. Diante desse cenário, seu pai desistiu de brigar pela sua custódia.
e não voltaram a se falar depois disso. Em 2004, Macaulay foi preso em Oklahoma com 17 gramas de maconha e 2 tipos de tranquilizantes, o que levou o público a temer pelo seu futuro. Tudo indicava que seria o mais recente brinquedo quebrado de Hollywood, incapaz de se recuperar quando adulto. Apesar de tudo, Macaulay, hoje um homem de 42 anos, acabou seguindo em frente. Atualmente, Macaulay Culkin é casado com Brenda Song, atriz conhecida por seu papel como London Tipton, na série original do Disney Channel Zack and Cody. O casal tem uma filha, a pequena Dakota Song Culkin, de apenas 1 ano. Mas e aí? Gostou do vídeo? Qual das histórias foi a mais marcante? Qual desses astros é o seu favorito? Você quer uma terceira parte? Comenta aí, a sua opinião é muito importante. Se gostou, dá um joinha, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.